Desculpem, aqui foram problemas de conexão. Vamos lá. Então, bom dia, sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais, do Sistema Nervoso Cardiorrespiratório. Em primeiro lugar, né, moças? Estão aí? Tá aí, Luana? Tá aí, Alexia também? Tá travando um pouco, eu não entendi o que você disse. Nossa, tá tão baixinho, acho que o microfone... Deixa eu ver se é o meu microfone. Ah, é o meu, peraí. Não é vocês, não. Cadê o resto da turma de vocês? Ah, tá começando a Estão aparecer. entrando. Pronto. Problemas aqui. Parece que já estamos agora todos ok. Conseguiram acessar o Elva direitinho, 8 horas? Deu tudo certo? Meninas? Sim. Todas. Vamos lá, Riane, Jamie, Larissa, Alice, Camille, Ana e Viane. Em primeiro lugar. Quando o senhor fala, chega atrasado. O que chegou atrasado? Minha. Não, porque quando o senhor falou, chegou atrasado. Ah, tá. Assim, deu delay, Jamie. Entendi agora. E antes de começar, né? Aproveitar que só. Peraí. Admitir. Vamos dar um feliz Dia Internacional para as senhoritas, né? Dia de vocês hoje. Todos os dias são dia de vocês. É, isso aí, palminhas mesmo. Todos os dias são dia de vocês, mas sempre é bom lembrar. Custa, né? As flores que iluminam o nosso dia. Sempre. Sempre tem que falar isso. Então vamos lá, meninas. Meninas, né? Público feminino. Vamos lá. Vamos começar a trabalhar. E caso vocês consigam avisar o pessoal, avisa que tá tudo bem já. Aí já tá. Já estou já para começar. Vou começar já logo a aula. Bom. Vamos fazer até o seguinte, vamos começar com o nosso vídeo. Ah, professor, você quer começar com o nosso vídeo? Sim. Vamos pegar aquele último vídeo, que ele fica mais fácil. Inclusive, para a gente poder dar uma pequena revisada, né, do que a gente está falando até agora. Só um minutinho. Só um minuto aqui. Pronto. Deixa eu ver se tem alguém aqui preso no lobby. Deixa eu só parar aqui. Só se tem alguém aqui preso pelo lobby. Giovana. Ok. Pronto. Pois é, mais público feminino. Já dei, inclusive, já cumprimentei as que não chegaram agora pelo dia de vocês, mas como disse, todo dia é o dia de vocês. Já vamos nessa. Vamos começar a trabalhar. Então, garotas, como nós estávamos falando, deixa eu primeiro enquadrar aqui o. Estão vendo até a tela do meu e-mail, meninas? Do meu e-mail, não, perdão, do meu Sim, computador? dá para ver. Ótimo, bacana, obrigado, te agradeço. Como eu estava falando, tudo começou certamente semana passada, terminamos, né? Falando exatamente o que é dos eventos de neurônios, ou seja, da própria estrutura da célula neuronal. Então, deixa eu só parar um pouquinho aqui. Onde nós tínhamos corpo celular e axônio, lembrando sempre que esse processo de transmissão de informação sempre será neste sentido, tá bom? Da célula, corpo celular, axônio, e que a célula obedece exatamente os mesmos padrões de toda a célula ao longo do organismo, ou seja, membrana citoplasma e núcleo.
Tudo isso faz com que você tenha, certamente, o quê? Uma propagação de energia, que, inclusive, nós vamos conversar, vamos chegar um pouco, conversar com mais detalhes, vamos conversar com mais detalhes hoje. É a chamada bomba de sódio e potássio. Por isso que vocês estão vendo exatamente o que? Essa representação, né, dessa luz aqui. A entrada e saída de sódio e potássio gera o quê? Uma corrente elétrica que percorre toda a membrana da célula. Consequentemente, isso faz com que haja o quê? A possibilidade de você ter a transmissão de informações. Isso vai ser muito importante, garotas, porque isso fará com que você tenha, certamente, o que? A possibilidade de transmitir o quê? Os impulsos nervosos, as informações, a conversa que eu comecei a comentar com vocês em relação ao quê? Essa via de mão dupla. Ou seja, a questão de mandar informações do sistema nervoso para o corpo e o corpo vai trazer essas informações de volta. Que informações são essas? São sensações, são estímulos, tá bom? Inclusive, vamos descrever que tudo isso é captado pelos órgãos do sentido. Tá bom? Ou seja, olfato, tato, paladar, audição. Então, com isso, o que vai acontecer? Você terá uma série de informações indo e vindo. E isso tudo vai ser muito facilitado em função do quê? Do próprio neurônio. E é claro, essa transmissão vai ser em alta velocidade. Vocês vão ver que isso dura milésimos de segundo, indo de um neurônio para o outro. E é claro, também, o outro ponto muito importante é que estes neurônios eles não se tocam. Lembre-se sempre disso. Então, com isso, você vai ter espaços entre cada um dos neurônios, você vai ter as chamadas sinapses, e essas sinapses são o quê? São fendas. São locais onde você tem o quê? Lançamento de neurotransmissores. São locais exatamente onde você vai ter o quê? A depender do tipo de neurotransmissor, vocês vão ter o quê? Eventos químicos bastante importantes e significativos para esta comunicação. Até aí, tá tudo bem? Vocês leram, já viram o material? Porque agora é a hora de vocês começarem a ver os materiais de vocês, né? Tudo certo? Alguma dúvida? Sim, Algo que tá não ficou tudo claro? certo. Ok, então tá bom, então tá bacana. Então vamos lá, que agora a bola é com vocês e a gente vai começar agora a acelerar a coisa, tá bom? Então pronto. Então, como eu estava dizendo, essa passagem vai depender muito exatamente do quê? Dessas estruturas que estão aqui. Quem são essas estruturas em amarelo? São as bainhas de mielina. Então, as bainhas de mielina dão um isolamento ao neurônio. Então, o que é importante do isolamento? Tanto que é isso que nós conversamos na semana passada. Esse isolamento faz com que você tenha, certamente, uma propagação mais rápida. Quanto mais grossa, inclusive a gente vai conversar mais sobre isso, mais grossa for essa bainha de mielina, mais rápida será essa informação transmitida ao longo do neurônio. Isso vai ser muito importante porque vamos ter aqui em associação as chamadas células de Schwann. As células de Schwann vão ajudar na síntese dessa bainha de mielina, vão ajudar exatamente nesta transmissão. Então, com isso, com essa passagem, com esses eventos, vamos ter esses eventos muito mais rápidos e eficientes. Então, isso vai representar aqui toda a base de informação do neurônio, que vai passar certamente essa energia, o que cada uma das células sucessivamente, e é claro, isso vai variar conforme o que? A própria atividade do neurônio em si. Aqui as células de Schwann, como eu disse a vocês, se associando, engrossando exatamente essas camadas lipídicas, né? Lembrando que isso aqui exatamente são lipídios. E é claro, aqui você tem os chamados nódulos ou nós, exatamente que dividem, que exatamente estão o quê? Entre cada um do que das chamadas células de Schwann, esses engrossamentos. E por que isso vai ser importante, professor? Porque você vai ter o quê? A questão dos saltos energéticos. Lembre-se que sempre quando você quiser acelerar a velocidade desse impulso, você vai ter saltos aqui e que vai propiciar, melhorar o quê? Essa transmissão de informações. Tá bom? Então, com isso, lá se foi o que a gente poderia já falar nesse início. Agora é hora a gente começar a ver o quê? Outros eventos. Que outros eventos? Porque, é claro, nós estamos apenas o quê? Começando, iniciando essa jornada aí pelo próprio sistema nervoso. E isso é muito importante. Por que isso é tão importante assim, professor? Porque isso vai caracterizar exatamente o quê? Uma série de conversações que você vai ter entre os chamados sistema nervoso central e periférico com todo o corpo.
Então, essa possibilidade que você abre, essa abrangência que você tem de informação, de transmissibilidade de informação, é importante e é, obviamente, o que? Impactante em virtude disso aí. Deixa eu ver se tem alguém aqui que não fala alguma coisa. Não, é Fabi. Pronto, vou falar aqui uma coisa. Prontinho. Então, como eu estava dizendo a vocês, esse processo todo faz com que você tenha essa... Aí você sempre espera um pouquinho no lobby, porque como eu abri, o lobby não precisa nem de eu ficar aceitando, tá? Então é só aguardar um pouquinho que o próprio Teams puxa vocês para dentro da aula, tá bom? Vamos lá. Então, com isso aí, garotas, o que acontece? Qual seria o próximo passo, então, da gente conversar sobre o sistema nervoso? Seria exatamente você ver os detalhes em relação ao porquê essa própria, o que, digamos assim, formação da estrutura dos tecidos. Ah, mas eu só achei que era neurônio. Tá, você tem um neurônio, tá bom? Não estou dizendo que você não tenha, não. Mas só quando você tem um neurônio... Deixa eu só pegar aqui uma coisa. Quando você tem apenas um neurônio, ele configura uma parte disso aí. Vocês vão notar que daqui a pouco eu vou voltar a falar disso, mas só que eu vou dar nomes especiais a certos grupos de neurônios. E por que isso é interessante? Porque isso vai configurar dentro do cérebro melhor dinamismo dessas informações. Quando você olha até a própria estrutura do cérebro, e é isso que é bem interessante quando você fala do sistema nervoso, você fala do seguinte: esse tronco cefálico está aqui, tá? A gente vai conversar sobre cada uma dessas partes. Mas ele tem uma abrangência bem interessante. Por quê? Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Só para dar um enlace aqui essa aula. Vamos lá. Aqui, pronto. Vamos pensar no meu punho. Essa estrutura, onde você teria exatamente o início de um cérebro com um tronco encefálico, você poderia basicamente em todos os animais, ser essa parte mais central aqui. Com o passar, obviamente, do desenvolvimento dos animais, com, obviamente, o que até a própria chegada dos próprios mamíferos, essa área de abrangência que está aqui ao redor, como se fosse o meu punho mesmo, é como se colocasse camadas. Essas camadas vão ser exatamente o que? As outras partes do cérebro. E isso é interessante porque quando você compara a estrutura do mamífero, réptil, ave, anfíbio, os outros classes animais, chamados cordados, ou seja, os animais que você tem o quê? A coluna vertebral, isso é bastante relevante. E por que isso é bastante relevante, Marcos? Porque você vai ter o quê? Uma maior acrescer, vai ser mais acrescido que essa massa encefálica. E também no nosso grau evolutivo, se você for avaliar anatomicamente falando, há um crescimento cada vez maior disso aí. Isso está se desenvolvendo ainda. Por quê? Nós estamos aprendendo. Cada vez mais o tempo está passando e nós estamos aprendendo o quê? Mais coisas novas. É o ato de você ter, obviamente, que novas ciências, conciliar, obviamente, novos fatores de aprendizagem. Tudo isso está fazendo com que a gente o quê? Evolua cada vez mais, acresça cada vez mais o quê? Vamos falar dessa maneira, novas sinapses. Ah, mas eu achei que os neurônios eles iam até um certo ponto de crescimento. Vão. São repostos? Não. Isso também você já tem que ficar com na cabeça. Você não tem reposição de neurônios. Tá bom? Se morrer, morreu, acabou. É igual uma célula cardíaca, é igual uma estrutura renal de filtração. Tudo isso, quando morre, você perde, não há reposição. Perdeu aquelas estruturas ali. E acabou. Ponto. E o porquê, então, isso é tão importante, professor? Porque isso faz com que você tenha essas divisões que vocês estão vendo aí. Ou seja, obviamente, bastante didática, né? Porque o sistema nervoso central e periférico trabalham juntos o tempo todo. Então, mesmo, tá bom? Que eu fale aqui, você tem um encéfalo, medula espinhal, dividido depois onde você vai ter os gânglios, terminações nervosas, o funcionamento dele é como um todo. Ou seja, somente didaticamente eu vou separando essas coisas aí. Tá bom? Qualquer dúvida, me interrompe. Então, como eu estava falando, então aqui você tem o quê? Duas grandes divisões, nunca esqueça disso, onde você vai ter o quê? O encéfalo e a medula espinhal. Encéfalo, essa parte toda craniana, essa parte toda da cabeça, tá bom? De uma maneira onde você vai ter sub-regiões aí, vocês estão vendo, o cérebro, o cerebelo, o tronco cefálico, onde esse tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. E isso é muito
importante em função e na questão de funcionalidade. A questão de funcionalidade, que depois eu vou falar aí, citar uma série de fatores, e como eu falei para vocês, quando eu chegar em cardiorrespiratório, eu retorno a isso novamente, de vez em quando eu vou estar comentando sobre essas centrais, obviamente, que controlam tanto o coração, como também o que? O sistema circulatório e a sistema respiratório, que estão integrados, tá? Então, você vai ter uma importante comunicação desses eventos, e, é claro, essas informações vão ser muito relevantes nessas trocas aí. Bem, tudo isso é transmitido para onde? Via medula espinhal, que depois isso ramifica. Parece como se tivesse o quê? Um tronco de uma árvore e as raízes vão indo para a terra, né? Em vários pontos. Essas raízes, entre aspas, são exatamente o quê? Terminações nervosas, que vão exatamente o quê? Se juntar, que vão ser o que eu chamo de sistema nervoso periférico. Isso é o quê? Importantíssimo para você poder acessar órgãos, tecidos, grupamentos especiais, dos quais você vão ter o quê? Diversos pares, e eu vou explicar depois o que são gânglios, terminações nervosas, dá esses detalhes todos aí. Tudo isso que você está vendo aí é apenas da anatomia, que inclusive naquela aula que eu falei para vocês, que é exatamente sobre o quê? Sobre a anatomia estrutural do próprio, vamos chamar assim, dos eventos ligados ao que? Estrutura do sistema nervoso, tá? A gente vai mostrar os principais pares nervosos, nós vamos ver exatamente como eles ramificam, onde eles atuam. Eu vou descrever isso aí, tudo isso para vocês, lá naquelas aulas exatamente que é práticas, tá? No modelo anatômico. Aqui vocês vão ver, mas vocês vão ver isso depois em 3D, que eu vou mostrar isso para vocês, tá? Aqui o que eu estava falando para vocês, olha a divisão anatômica. Lembre-se sempre que é o quê? Pensa numa rede de comunicação. Pensa que você tem exatamente uma central telefônica, entre aspas, né? Que seria o cérebro. Esse brain aqui é cérebro, tá bom? E ele desce pela quê? Pela coluna espinhal. E se ramifica, olha o que eu disse para vocês, perdoe-me, em diversos pontos. Esses pontos vão fazer o quê? Atingir todo o corpo. É importante isso aí? Claro que é. Porque simplesmente você poder atingir todo o corpo significa o quê? Que eu estabeleço comunicação com todas essas estruturas. Estruturas o quê? Corpóreas. Estamos falando dos órgãos, estamos falando exatamente de músculos, uma série de eventos aí essenciais para que haja exatamente o quê? Essa atividade por parte do organismo. Então, o organismo vai precisar desses aspectos, obviamente, de comunicação. E, é claro, para saber a hora certa de você aumentar um estímulo, diminuir um estímulo, ou seja, é uma rede realmente que é muito essencial para esse organismo. Perguntas, dúvidas, algo que vocês queiram perguntar? Enquanto eu estou olhando aqui o lobby, se tem mais alguém? Ou está tudo certo? Esse silêncio, então, significa que está tudo bem. Você sabe que de agora em diante... Opa, fale. Pode falar. Pode falar, Alex. Tudo certo. Tá tudo certo. Então tá bom, senhorita Alex. Então vamos continuar, já que está tudo certo. Encararei que todos também, para todo mundo, tá tudo certo. Então vamos embora. Qualquer coisa, só frear e parar. Vamos lá. Continuando, moças. O que acontece? Com esse evento de comunicabilidade, vamos falar dessa maneira, para todo o corpo, eu preciso agora, como eu disse, fazer uma divisão didática, vocês poderem entender camada a camada. Vamos pensar no melhor exemplo que sempre você dá, e você escuta exatamente em livros, em palestras, é uma cebola. Uma cebola, você pensa o quê? Quando você corta uma cebola, você vê lá um monte de camadas nela, né? Até você chegar no cerne, no centro dela. Só um minutinho. Vou beber uma água. Então, essa cebola, entre aspas, aí, ela tem várias camadas. E essas camadas, tá bom? Você tem algumas que são especiais. Então, por exemplo, primeiro você tem que falar o quê? Da própria proteção disso aí. Ah, professor, mas por que é tão importante proteger? Central, né? Lembre-se que sempre que a ideia de você ter o quê? Um centro controlador do corpo, isso é essencial. Você pensa lá no crânio. Só de você pegar no seu crânio, na sua cabeça, você vai sentir o quê? Os ossos, né? Várias placas juntas, soldadas, que a gente chama, que depois nós vamos dar uma olhada, que se juntam, formando o quê? A caixa craniana. Então, você tem ali dentro, tá bom? Diversas camadas também que teciduais.
Essas 3 primeiras camadas, que depois eu vou identificar para vocês, mostrando visualmente elas, são o quê? As chamadas meninges, tá bom? Então, são muito importantes porque essas meninges vão ter diversas regiões, tá bom? Onde elas vão estabelecer o quê? Comunicações e a proteção de todas as outras. É claro, o próprio crânio e a própria coluna vertebral vão também ser essa parte que é mais rígida. Ah, então, mas aquilo ali só já ajudaria. Não. Lembre o seguinte também. Se fosse apenas um elemento sólido, você não tiver líquidos, como eu vou mostrar daqui a pouco ali dentro, seria muito complicada a questão do impacto. É como se você tivesse o quê? Vamos dizer, você batesse numa superfície sólida, tipo uma parede, e do outro lado você tem o quê? Algo líquido para poder absorver esse choque. Isso é importante, porque se fosse apenas osso, se fosse apenas o quê? O material exatamente o quê? Dos ossos, você poderia o quê? Quebrar, rachar. Então, ele é um elemento onde tecido está combinado, perdão, e essa combinação, garotos, vai fazer com que haja o quê? Uma possibilidade de você ter o quê? Eventos onde, mesmo que haja um choque, como a gente às vezes acontece, bate a cabeça, alguma coisa, você tem o quê? Um elemento líquido para absorver esse impacto. Não há um impacto diretamente no cérebro. Esse impacto tem que ser muito forte para atingir ele. Mesma coisa seria a coluna. Eu vou explicar para vocês que na coluna, você, além do que vocês estão vendo aqui, o chamado líquido cérebro-espinhal, que circula tanto, ou chamado também de céfalo-raquidiano, e esse termo raque vem exatamente de coluna, né? Acho que vocês já ouviram falar da injeção raquidiana, né? Raque, né? Inclusive, vocês mulheres tomam muito em função do quê? Para poder ter o bebê, essa coisa toda. Então, isso é aplicado via coluna vertebral, mas se você notar uma coisa, é o seguinte, você tem líquido. E esse líquido, ele circula entre o crânio e a própria coluna, as suas costas. E essa circulação faz com que você tenha aqui, no meio disso aí, esse líquido circulando. E é claro, as chamadas vértebras, que eu vou te mostrar depois, estão encaixadas uma na outra. Então, tudo isso se soma, tá bom? Eu vou te dar detalhes sobre elas. Tudo isso dá exatamente o quê? Um caráter de quê? De proteção. Não apenas proteção para impacto. Ah, achei que só era somente impacto, bater, alguma coisa. Não. Você tem que lembrar que você tem um tecido muito importante. É um tecido onde você não pode faltar oxigênio, é um tecido onde você não pode o quê? Não pode faltar nutrientes. É importante que você tenha elementos para fazer o quê? A depuração, a limpeza, a retirada destas impurezas. Impurezas de quê, professor? Que impureza é essa? As células, né? Lembre-se que as células que estão ali dentro, elas vão ajudar em quê, professor? A produzir, a proteger, obviamente, que os elementos que são o quê? O próprio sistema nervoso, que é o próprio o quê? A própria questão dos chamados neurônios. Então, esses eventos que vão estar aí, tá bom? Você vai precisar muito do chamado líquido céfalo-raquidiano, que ele vai estar circulando, eu vou ficar te mostrando isso o tempo todo daqui a pouco, e ele vai circular, tá bom? Permitindo que haja retirada, certamente, de elementos que podem ser contaminantes. Que elementos são esses? Vai desde fármacos, garoto. Por exemplo, você tomou um analgésico. Esse analgésico, por sua vez, perdeu o efeito. Já acabou. Você não está mais precisando dele. Você precisa eliminá-lo. Mas ele fica circulando lá no sangue. Isso pode intoxicar os neurônios. Substâncias que, às vezes, nós ingerimos, álcool e outras mais, que podem comprometer exatamente o que? Essa comunicação do cérebro. Então, isso é importante que você tenha o tempo todo o que a gente chama de depuração, né? Uma própria limpeza desses elementos aí, tá bom? E que, é claro, possamos certamente ser o quê? Ter esses eventos, digamos assim, fazendo esse outro tipo de proteção complementar. Tá? Então, você vai ter o líquido cefalorraquidiano somado com essas estruturas mais rígidas e, é claro, prevendo a questão de proteção contra os impactos, caracterizando exatamente uma rede importante para proteger o que? Toda essa estrutura que está aí. E daí, professor? Daí que aquelas chamadas meninges, tá bom? Essas camadas, tá? Deixa eu... Ah, tá aqui, ó. Vou voltar para lá. As chamadas meninges
Você tem aqui, ó, o crânio, peguei a cabeça, cortei lateralmente. Pensa que você pegou agora o crânio, cortou pela metade e está olhando uma das metades. A história da banda laranja que eu falo, né? Você corta, fica com a laranja na sua mão, cortou ela de lado. E você está olhando agora a sua laranja de lado. O que você está vendo é isso aqui. Você está vendo exatamente o quê? O crânio aqui, ó, ao redor, e as diversas camadas, né? Cada uma delas, dura mater, aracnoide, pia mater, vão compor o quê? As meninges. E quem são elas e o que elas fazem? Aí estão as meninges. Essa dura mater, aracnoide mater e pia mater vão compor exatamente o quê? Um aspecto que vai estar intercalado entre a própria estrutura do cérebro, tá bom? Em si, e, é claro, o próprio também o quê? Crânio. Uma delas, que é mais dura, você vai ter exatamente o quê? Mais, vamos dizer assim, ela é bem resistente, a primeira, ela vai ser o quê? Mais espessa delas. Então, com isso, você vai ter a possibilidade o quê? Dessa trânsito do sangue. Lembre-se que é uma estrutura, o próprio cérebro, o sistema nervoso, que é extremamente irrigada. Essa estrutura sendo extremamente irrigada, sendo exatamente o quê? Extremamente disposta, disponibilizada, essa questão do fluxo sanguíneo, tá bom? Você vai ter o dreno disso aí constante, ou seja, vai chegar nutriente, vai chegar oxigênio, vai chegar esses elementos todos, porém, vocês também vão ter o acesso ao quê? De retirada de material. E isso é importante. É um material que é tóxico, é um material no qual, vamos dizer assim, pode contaminar ou comprometer, obviamente, o cérebro. Por isso que, às vezes, quando se fala, é tão perigoso a questão de impactos, tá bom, na cabeça. Porque, às vezes, pode estabelecer o quê? Formação de coágulos, você pode ter acúmulo de líquidos, e esse líquido tem que estar circulando. Ele não pode ficar parado, ele pode ficar acumulando, exercendo pressão exatamente nessas regiões. Às vezes, você chega ao ponto de indivíduo do profissional ter que fazer o quê? Os cirurgiões, né? Tem que fazer o quê? Pequenas inserções para aliviar a pressão do líquido. Esse líquido cefalorraquidiano, que exatamente você encontra exatamente okay, na camada aracnoide mater, ela simplesmente o quê? Ela está circulando, como eu falei, tanto lá em relação ao crânio, e aqui embaixo, daqui a pouco a gente vai ver melhor, a própria coluna. Então ele fica circulando coluna, crânio, crânio, coluna, o tempo todo. E isso, obviamente, vai fazer com que você tenha o quê? Bastante elementos fazendo essa limpeza o tempo todo. E a última, que é a pia mater, que é a mais fina, ela vai estar em locais o quê? Em contato com o cérebro e medula. Então vai estar associado muitas artérias, então vai estar diretamente ligado ao sistema nervoso central. Então essa rede que forma as meninges é essencial para a sobrevivência da própria estrutura do que? Do sistema nervoso. Perguntas, alguma coisa enquanto eu olho o lobby aí, se quiserem? Sintam-se à vontade. Maria Vitória. Ana Maria Vitória. Não? Então vamos lá. Tudo isso. E vamos ver uma coisa. Nosso público continua, obviamente, imensamente feminino. Então, tudo certo. Continuando, moças. Nós temos, obviamente, o quê? Essa questão dessa integração, lembre-se disso. As três trabalham juntos. Opa. As três camadas trabalham juntas, interpondo-se entre o quê? A camada óssea do próprio crânio e o cérebro em si. Isso faz com que você tenha, obviamente, o quê? Regiões de produção. Você tem que ter uma central de produção, né? Porque a gente está falando o quê? Tem líquido, 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 mas onde é que está vendo isso? E isso são exatamente os chamados plexos coroides. Os plexos coroides, tá bom? Que vão estar localizados nos chamados ventrículos, são estruturas, tá? Que formam, obviamente, o quê? Uma rede para irrigar esse neurônio. Aqui estão eles, ó. Aqui é o líquido cefalorraquidiano, né? Essa relação com os ventrículos. Repara só, são locais em que você tem a produção desse líquido e ele circula por aqui. Lembre-se, sempre vai estar ligado o quê? Ao sistema nervoso central e à coluna vertebral. Então, é o quê? É um canal no qual circula isso o tempo todo. Fazendo o quê? Hidratando, nutrindo, retirando, obviamente, tem elementos de defesa, aí, ou seja, fazendo com que haja certamente a proteção desse local. Então, tudo isso aí somado, tá bom? Vai ajudar, obviamente, a quê? Para que haja
estabeleça, obviamente, a possibilidade de você ter o quê? A questão dessa integração. Essa integração que vai ser muito importante entre o próprio sistema nervoso, tá bom? Com o resto do corpo. Lembre-se que é necessário que isso esteja ali vigente, que isso seja necessário para que haja, obviamente, que esse contato. E como eu falei para vocês, só que reforçando, né? Você vai ter essa proteção física e química. Tanto, olha o que eu estava falando, além de até complementando o que eu estou falando, não só a questão do impacto, como o próprio peso, né? A estrutura toda pesa. Você pensar no teu crânio, a própria força gravitacional também, que de cima para baixo, né? Que a Terra exerce sobre o nosso corpo, ela força isso. Então, teoricamente, o cérebro também sofre essa pressão. E é claro, isso aí vai ser importante proteção física. E o elemento químico, a proteção química, né, está associada, obviamente, que essa retirada desses elementos que podem vir ao quê? A intoxicar os neurônios, a vir, obviamente, comprometer essa rede nervosa. Então, lembre-se sempre que você vai ter o quê? Elementos, tá bom? E é aí que também tem uma coisa importante, que depois a gente vai falar mais adiante sobre a questão das patologias, é que muitas vezes o que acontece? Por ser um líquido rico em elementos nutritivos, podem vir a surgir bactérias. A história exatamente da famosa, deixa eu até botar a figura aqui, a famosa história da o quê? Meningite. Toda vez que você verem esses termos, tá bom? Meningite, faringite, pericardite, esse it, exatamente esse sufixo it, sempre vai indicar o quê? Inflamação. Sempre é um processo inflamatório. Então, o termo it, sinusite, tudo isso aí, obviamente, ocorre um processo inflamatório. Aonde? No local específico, que é exatamente o prefixo. Se for meningite, é na meninge do cérebro. Se eu falar sinusite, são os sinos, exatamente o quê? As regiões exatamente onde que se encontram o quê? As fossas nasais. Então, e por aí vai. Todos esses eventos aí, tá bom? Sempre que você vê esse sufixo it, indica exatamente o quê? Inflamação. E o prefixo é o local onde isso acontece. Nunca esqueça isso, não. Você vai sempre levar não só para o sistema nervoso, como diversas, obviamente, outras ciências que vocês vão estudar posteriormente. Perguntas? Alguma coisa? Então, tá bom. Como eu estava dizendo, olha quem está aqui. Ah, esse aqui que é o líquido que circula, exatamente o que você estava mostrando lá na questão das camadas da aracnoide, pia mater, dura mater, em que você tem a circulação de líquido, você tem exatamente a circulação de quê? Da corrente sanguínea? É isso aí. Aí existe uma barreira também que a gente chama, que ela é muito importante, e vocês vão estudar isso em sistema imune, tá? Ah, vou estudar imunologia? Vai. Vocês vão estudar exatamente uma matéria, uma disciplina chamada imunemato. A imunemato nada mais é do que o quê? Imunologia mais hematologia. Hematologia é o estudo do sangue. Então vocês vão ver as células, vão ver como é a produção, uma série de detalhes. Mas ali tem uma barreira de defesa do cérebro, que a gente chama de hematoencefálica. E por que ela é tão importante, professor? Porque essa barreira chamada de hematoencefálica, ela exatamente vai ser o quê? Onde vão estar circulando também as células de defesa. Esse local é muito protegido. Ele é hidratado, como eu falei, hidratado, nutrido e certamente muito protegido pelo sistema de defesa, pelos motivos que nós falamos anteriormente. Então, com isso, é necessário que você tenha células circulantes aqui o tempo todo para evitar isso aí. O próprio evento que eu falei ainda agora, que era o que? Da inflamação aqui, essas circunvulsões aqui, essas voltinhas aqui, isso aqui são as meninges. É isso aqui que inflama. Quando você tem uma inflamação nesse local, as meninges do cérebro, você vai ter exatamente aquela famosa patologia chamada de, aquela doença conhecida como meningite. Pode ser causada por bactérias, por vírus. Depois eu converso um pouco mais disso com vocês. Isso exatamente causa uma pressão, por isso que fala que isso pode causar uma pressão exatamente aonde? No cérebro. E essa pressão pode ser muito danosa, exatamente o quê? Para as estruturas do sistema nervoso, que depois eu vou te dar mais detalhes em função disso aí, tá? Isso faz com que você tenha, e agora começa algumas peculiaridades, alguns detalhes importantes em relação ao sistema nervoso central e periférico. E isso vocês vão precisar, porque tanto vale, na hora que eu estiver falando do sistema nervoso central, de algumas características, de alguns eventos, obviamente, associados ao sistema nervoso, como também
Outras coisas que eu vou falar o quê? Mais adiante, quando eu falar em sistema nervoso periférico. Nós vamos conversar separadamente sobre eles. Isso é uma importante definição, exatamente ligada tanto a um como a outro. Mas vamos lá. O que é o sistema nervoso central? Você vai ter lá, e isso aqui eu quero que vocês já comecem a estudar e comecem a gravar isso, tá bom? Lembre-se que sempre o neurônio é o quê? Corpo celular, axônio. Sempre você vai ter o quê? Estrutura central com prolongamento que eu chamo de axônio. Nesse corpo celular, quando eu me referir ao sistema nervoso central, estou falando da célula, você vai ter os chamados núcleos. Então, os núcleos nada mais são que o quê? Conjuntos de corpos celulares. Lembre sempre daquela figura, daquele desenho, aquilo que você estudou da última aula. Aquela parte mais larga é o corpo celular. A parte o quê? Mais compridinha, a parte mais alongada é o quê? É o axônio. Pode falar. Desculpe te interromper, porque tem dois Nada, à alunos. vontade. Tem dois alunos tentando entrar na aula e não está conseguindo, estão revoltados. Tá. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Estão revoltados? Não, se revolta não, tá muito cedo, segunda-feira. Tá muito cedo para ficar estressado. Vamos lá, vamos tentar aqui. Deixa eu. Nossa, vai começar a semana revoltado, sai dessa. Conta essa volta. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o link. Eu vou copiar o link aqui. Eu vou botar no chat, inclusive. Eles estão conseguindo. Fabiana, sabe dizer se eles estão conseguindo ver o chat? Sim. Certo, então peraí que vamos fazer uma coisa aqui bacana para eles. Antes que eles arranquem. Se for mulher, pior ainda, vai arrancar os cabelos logo no dia de hoje. Não pode arrancar os cabelos, não. Sai dessa. Peraí. Ctrl V. Pronto. Eu estou botando o link aí, tá? Então eles podem entrar. Se não conseguir, me avisa de novo, Fabiana, que eu boto no e-mail. Ok. Eu boto no e-mail lá, tá bom? Obrigado pelo aviso. Te agradeço. Então, continuando, moças. Se eles conseguem, mas qualquer coisa me avisa de novo. Não tem problema nenhum. Como eu estava dizendo. E tem uma outra coisa, né? Só até aproveitando que a Fabiana interrompeu para isso, é importante falar. O acesso sempre agora vai ser pelo AVE, então a gente tem que entrar pelo AVE. Se tiver algum problema, alguma coisa, tem que falar depois com a própria coordenação ou com alguém, tá? Inclusive, eu não posso mais usar aqueles e-mails. Os professores todos, isso vale para todas as disciplinas, vão sempre usar o AVE. Eu que tive um probleminha com a minha rede aqui, com a minha internet aqui. Mas só que sempre o acesso vai ser isso que vocês fizeram. Fizeram tudo correto, tudo bonitinho. Aí se tiver também alguma coisa em relação a esses alunos ou qualquer outro, sempre dá essa avisada. Pronto. Voltando ao nosso raciocínio, meninas. Alguma coisa que vocês queiram que eu falei rápido, não ficou claro? Querem me interpor agora? Aproveita que eu parei. Tudo bem? Então tá bom. Vamos nessa. Como eu disse a vocês, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, tá? Você tem exatamente essas duas estruturas, como eu falei, que didaticamente separamos, e que, é claro, em cima disso, o que você vai ter? Você vai ter características relacionadas a ela. Uma delas, exatamente, que você tem o quê? Os chamados corpos celulares. Professor, esqueci, não li ainda, vou ler tudo hoje, que eu vou começar a estudar. Ótimo. Então, você tem lá o neurônio, você tem a parte mais larga, que eu chamo de corpo celular, e aquele prolongamento da célula, que eu chamo o quê? De axônio. Então, corpo celular, axônio. Lembra sempre que o quê? O sentido do impulso nervoso sempre vai ser de onde? Corpo celular, axônio. Corpo celular, axônio. Fica lembrando eu falando no seu ouvido disso. Pronto. Corpo celular. Quando você falar de sistema nervoso central, eu estou me referindo ao quê? Ao núcleo. Os chamados feixes axônicos, que eu estou dizendo aqui, é aqueles prolongamentos. Pensa como se você tivesse... Deixa eu abrir aqui a minha webcam. Biana, baixa só sua mãozinha, que você não fica achando que você quer falar alguma coisa. Depois você desliga aí sua mão. Aí. Ou melhor, acho que eu posso desligar. Não posso desligar. Brigadão. Então, como eu estava falando... Deixa eu só ligar a câmera aqui. Quando eu falar corpo celular, lembre sempre que é o quê? Tá aqui meu punho, a parte mais larga, é aqui o axônio. Você vai ter as junções desses corpos celulares. Isso é o núcleo, tá bom? Quando eu falar dos feixes axônicos, nada mais são do que o quê? Os prolongamentos. Esses prolongamentos, moças, exatamente são os feixes axônicos. No caso do sistema nervoso central, isso é o trato. Então, o que seja? Meu punho,
é o quê? O núcleo. Estou falando do sistema nervoso central. Juntei vários o quê? Corpos celulares, núcleos. Feixes axônicos são o quê? Os tratos. Os tratos são exatamente os prolongamentos dessas estruturas. Significa o quê? Que no sistema nervoso central, você vai ter junções de corpos celulares, dos quais eu chamo de núcleo, e na questão do quê? Esses feixes axônicos, ou seja, o prolongamento desses neurônios vai ser o quê? Os tratos. Já no sistema nervoso periférico, essa junção de corpos celulares muda de nome. Você chama agora de gânglios. E isso é importante demais, garotos. Por quê, garotos? Porque exatamente você vai ter o quê? Os eventos que depois, lá no periférico, não é para se preocupar com isso agora, que eu vou chamar de pré-ganglionares e pós-ganglionares. O que significa ter eventos chamados de pré e pós? Você vai ter diferentes respostas. É mais ou menos o seguinte. Perdoe. Os corpos celulares se juntam no periférico, formam os gânglios. Os feixes axônicos, que são exatamente o quê? Aqueles prolongamentos, vão formar os nervos. Lembra daquela ramificação que você viu lá na estrutura, quando eu mostrei o desenho do corpo humano, que daqui a pouco eu vou mostrar novamente isso? Isso exatamente é os nervos que vão percorrendo todo o corpo. Ah, não estou enxergando isso, professor. Pensa na árvore, no tronco, e você tem as raízes saindo. Isso exatamente vão ser o quê? Os feixes de nervos. E daí, professor? Por que gânglio é tão importante? Porque gânglio é um sistema de resposta. Pensa no seguinte. Eu estou, de repente, aqui conversando e, de repente, eu falo para uma de vocês, falo assim, meninas, levantem da sua cadeira, vão à cozinha, peguem um copo de água e voltem. Você, de uma hora para outra, escuta eu falar, pegar um copo de água, você levanta um pouco assustada, vai lá, pega seu copo de água e volta. Tá bom. Você teve uma resposta. Ótimo. Até aí tá tudo bem. Eu te dei um susto, te peguei de surpresa, mas você respondeu. Mas se eu falar assim, vamos dizer que você está numa praia e fala assim, Inês, eu não queria te dizer, mas está vindo na sua direção uma onda de mais de 10 metros de altura. Se eu falar isso, você pensa numa onda quase que num prédio lá de mais de 12 andares, você fala, caramba, tem que sair correndo, porque senão a onda vai me pegar. E isso é informação, o teu cérebro associa de forma diferente. Por quê? É no sentido protetivo. E a gente vai escrever melhor isso mais adiante. Você vai ver como essas respostas te levam exatamente ao quê? Eventos diferentes. Você tem eventos responsivos do teu corpo conforme a necessidade. E não responde tudo a mesma coisa. Imagina só, né? Se eu falasse isso e você respondesse o quê? Igual a Fabiana estava falando aí. Ah, tá todo mundo nervoso lá fora. Poxa, imagina se todo mundo respondesse da mesma maneira. Ia estar todo mundo infartado, né? Ninguém aguentaria a pressão psicológica nervosa de tanta adrenalina, que depois a gente vai ver como são essa história dos neurotransmissores. O corpo não aguenta. Então, o tempo todo, eu te estimulo, inibo, estimulo, inibo. Então, o que acontece? Você vai dando equilíbrio. Aquela palavra, lembra que eu usei, chamada homeostase, aquela balança, que eu botei exatamente em relação à célula, que dá relação ao corpo, isso é bastante importante. Isso vai fazer exatamente que você tenha esse equilíbrio. Esse equilíbrio é necessário para o organismo e, é claro, para que nós possamos funcionar. A gente não pode viver o tempo todo que é pressionado e exatamente o quê? O tempo todo que é hiperestimulado. Você tem que ter o quê? Zonas, obviamente, que de conforto, para que haja o quê? Esse pré-estabelecimento. Essa história do gânglio entra aí. O gânglio exatamente vai te ajudar, que eu vou te explicar mais adiante, o evento pré e pós. Se eu precisar de um evento muito forte, eu vou ter os dois ativados. A gente vai chamar de evento pré-ganglionar e pós-ganglionar. A gente vai falar disso melhor depois. Mas se eu precisar apenas que você tenha uma resposta, apenas um deles vai ser estimulado. Isso tudo vai ser levado por onde? Pelos nervos em direção ao corpo. Tá? Eu vou entrar em mais detalhes mais adiante em função disso aí. O que eu quero que vocês levem agora é o seguinte, isso você não tem que levar daqui já dessa parte estrutural. Sistema nervoso central, juntei os corpos celulares, lembra? Parte mais larga, núcleos no sistema nervoso central. Se eu falar no mesmo corpo celular, no periférico, eu chamo de gânglios. Gânglios são exatamente esses alargamentos da estrutura do neurônio. Se eu falar em função do quê? Da estrutura dos axônios, ou seja, aquele prolongamento que você tem no neurônio, se eu falar no central, eu falo de quem? Tratos. Se eu falar no periférico, estou falando de nervos. Enquanto eu vejo lá se tem alguém no lobby,
Tudo bem? Processe a informação e me diga se está tudo ok. Tá tudo ok. Ok, então se está tudo ok, bacana. Continuamos. E daí, professor? E daí? Tá fácil demais, tá muito mole, por isso que eu não tô perguntando nada, porque tá tranquilo, tá light, graças a Deus. E continue light. Vamos lá. Para não ficarmos nervosos, né? Nervosos deixa somente com o sistema nervoso. Vamos lá. Aí vem outras coisas. Substância cinzenta e substância branca. Outras duas importantes definições quando eu falo do sistema nervoso. Vamos lá. Lembra que eu estava fazendo questão de falar assim, olha, a bainha de mielina aumenta a densidade dos axônios. Aquelas camadas de gordura que aparecem lá, formadas por quem? A associação com as chamadas células de Schwann, são importantíssimas para o corpo. É. E para quê? Ninguém me perguntou. Também só falei uma coisa para vocês. Ó. Apenas cada vez que você tem um neurônio, quando você tem o quê? Um aumento da quantidade da bainha de mielina, essa informação passa mais rápido. Isso tem que sempre ficar claro. Sempre que você tiver, né, o quê? Neurônios com o quê? Maior engrossamento, maior espessamento de quê? Da bainha de mielina, vocês vão ter o quê? Uma passagem mais rápida dessas informações. Parou. Então, para que eu aprendi aquilo ali? Para aplicar agora. Exatamente o que você está aqui em negrito, que eu estou mostrando para vocês, é por causa disso aqui. Aqui, os chamados mielinizados e os o quê? Amielínicos. Esse A, eu vou ajudar uma coisa para vocês. Apesar de você sempre ver na bibliografia que o A indica negação, não é que eu não tenho bainhas de mielina, tá bom? Eles têm tem menos bainha de mielina que os chamados neurônios, os axônios mielinizados. Aí você está me olhando, está pensando aí, por que eu tenho mais e outro tem menos? Aí a gente vai falar exatamente o quê? De velocidade de informação. Isso aqui, pessoal, eu vou usar também mais adiante para te explicar o seguinte. O sistema nervoso, tá bom? Ele tem regiões que ele vai precisar ter o quê? Bastante substância cinzenta. Por onde? Uns vão estar por fora, outros vão estar por dentro. Fora e dentro, essa ideia eu vou te mostrar já, te mostrar um desenho. É mais fácil, tá? Mas lembre-se sempre de uma coisa. Toda vez que eu falar de substância cinzenta, eu estou falando o quê? Corpos celulares, dendritos, axônios com o quê? Neurônios, vão ser neurônios o quê? Amielínicos. Sem bainha de mielina? Não. Vão ser neurônios que vão possuir o quê? Pouca bainha de mielina. Tá bom? Baixa quantidade. Tem um motivo biológico para isso que eu vou justificar mais adiante. Deixa para justificar mais à frente. Quando eu estiver lá. Que eu falo. Por enquanto, vocês ficam com a definição na cabeça. Substância branca vai ser o quê? Vai ser o contrário. Vou ter neurônios mielinizados, tá bom? Vai ter exatamente o quê? Uma quantidade boa de bainha de mielina, tá bom? Pode, inclusive, ser muito mais. Isso vai ser muito importante, isso aqui eu posso até cantar essa pedra para você. Isso aqui vai ser bastante importante em relação ao sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, se você parar e pensar, quando eu falo cérebro, daqui a pouco você vai ver as outras subdivisões, isso é interessante porque isso te ressalta exatamente uma coisa. O que é, professor? É quando a gente fala exatamente que são centrais de informações. São locais que, por exemplo, vão ser tua aprendizagem, memória, eventos onde você faz o quê? Exatamente troca de informações, capta informações, são neurônios o quê? Bastante ativos. Não que os outros não sejam, mas esses são muito exigidos em virtude disso aí. Só um minuto. Essa exigência eu vou depois mostrar para vocês. Inclusive, são centrais, onde você vai ter também a questão de muitas patologias, tá bom? São locais onde as alterações que você vai ter lá, em função exatamente desses eventos, serão muito importantes. E por que é importante, professor? Porque essa alteração biológica que você vai ter aí vai caracterizar, vai fazer com que haja o quê? A possibilidade de respostas mais rápidas ou mais devagar. Como é teu senso de aprendizagem, que inclusive vai estar associado muito a essa substância branca, tá? É necessário que você tenha muitos neurônios assim, para poder responder rapidamente. Tipo, por exemplo, vocês chegaram, me sinalizaram, ó, professor,
Tem aí o aluno que está com dificuldade de entrar. Tá, eu cheguei rapidamente, fiz o quê? Tipo, vou fazer agora. Vou chegar aqui, vou sair da sala, vou lá dar uma olhada, e pronto. Incluo aqui a estudante. Então, isso é uma ação que funciona exatamente, que exatamente tem essa dinâmica, porque eu consigo exatamente o quê? Ter a questão da substância branca. E isso é essencial, meninas, para fazer exatamente que você tenha o quê? Essa flexibilidade, esse jogo, onde eu falo, pronto, incluí a estudante. Volta agora para onde? Para a minha tela de apresentação. Ou seja, uma ação. Essas ações, exatamente, te dão muita versatilidade. E isso você não para pensar, vou fazer assim, vou sair da sala, vou lá, coloco o estudante para dentro da sala e depois volto no meu slide. Não, isso é dinâmico, isso é rápido, quase simultâneo. Então você nem percebe. Você nota que às vezes ações que você faz no seu dia a dia são assim. Tipo, de manhã, acordou, você chega, sinalizou, poxa, não precisa nem de despertador, horário da aula. Pronto, tem que fazer o quê? Ações básicas. Escovar o dente, vou lá, tomo meu café, vou, ligo meu computador, deixo já ligado, falo para todo mundo, ó, não me atrapalha porque eu tô aqui em aula. Tá, pronto. São ações básicas. Você fica pensando, não, vou fazer isso. É claro, de vez em quando você tá meio cansado, né? Então, às vezes, a gente até tá meio sonolento. Isso é normal também em relação ao cérebro. Mas que o cérebro também faz isso com a gente. Dá esse retardo, né? Essa letargia. Tipo, quando eu tava falando de manhã com vocês, aí você fala assim, sua voz está demorando a chegar. É a conexão. Essa conexão, que eu estava falando no início da manhã, que vocês estavam falando de mim, exatamente seria a conexão também comparada aos seus neurônios. É como se tivesse uma conexão mais lenta. E isso tem motivos também, que depois eu te justifico. Então, tudo isso aí que eu estou falando está associado com essa estrutura do próprio cérebro. Então, isso vai ser bastante importante daqui a pouco quando eu falar disso, tá bom? Substância branca, cinzenta. Lembre-se que branca está sempre associada com o quê? Com os eventos em que eu vou chamar de neurônios o quê? Bastante mielinizados. E, é claro, a cinzenta vai ser neurônios amielínicos, ou seja, com pouca bainha de mielina. E aquela ideia também lá do que eu falo quando eu falo em relação ao quê? Ao próprio sistema nervoso central e periférico. Quanto ao quê? Corpos celulares, você vai ter o quê? O trato. E depois você vai ter o quê? A questão dos axônios todos juntos, fazendo o quê? Conexões. Já quando eu falo no periférico, você vai ter o quê? A questão dos chamados gânglios, tá bom? Para os corpos celulares. E nos axônios, vocês vão ter os nervos. Tudo isso que eu estou falando é para te preparar para entrar agora nisso aqui. Isso agora você vai começar a ver cada uma dessas etapas do que eu chamo de sistema nervoso central. Essa parte que você está vendo aqui, após exatamente o quê? O bulbo, um pouquinho mais abaixo aqui, vai exatamente se alongar com o quê? Com a coluna vertebral. Então, com isso, essa primeira parte, que é o encéfalo, ela é muito importante. Falamos exatamente das zonas protetoras, lembra? Que você tinha exatamente o que? A caixa craniana aqui, com as camadas, exatamente onde você vai ter o quê? Produção de líquido cefalorraquidiano, a questão exatamente daquelas 3 camadas, aracnoide, pia mater, dura mater, que vão proteger essa estrutura do cérebro, exatamente não só de impactos, como uma série de outros componentes que podem vir a intoxicar essa massa. Essa massa é o quê, professor? Os neurônios, né? Os neurônios formam isso aí. Lembre-se que aquelas células todas que eu te contei, aqueles alguns bilhões que estão formando isso aí, não se tocam. Então você tem várias o quê? Fendas entre eles, várias sinapses. E essas interligações, esses grupos, fazem com que você tenha o quê? Essas diversas regiões que estão aqui. Perguntinhas, alguma coisa para a gente começar? Vai começar? Vai, tem um monte de coisa para a gente falar. Bastante. Muito bem, Boaba. Pronto, então vamos nessa. Cérebro, para começar. Só falando agora superficialmente. Lembre-se que o cérebro divide-se em quê? Telencéfalo, e aqui o telencéfalo, ó, exatamente essa parte aqui dessa cor aqui, e o diencéfalo aqui esverdeado, mais central. Lembre-se daquilo que eu falei para vocês, tá? Que essa parte, onde eu estou passando exatamente aqui o cursor, que é a setinha, as estruturas de todos os animais começaram com uma estrutura muito parecida com isso aqui, pequena. Mas só que nós, mamíferos, ó,
desenvolvemos isso aqui, essa massa até hoje, como eu falei, nosso processo evolutivo continua a crescer, ela continua a aumentar, porque estamos aprendendo, estamos exatamente desenvolvendo o quê? Novas sinapses, tá bom? Então, com isso, novas interligações entre o quê? Entre esses neurônios. E isso é importante, que essas novas sinapses, novos eventos possam se interligar. Porque isso será essencial para que o próprio quê? Não só você possa aprender, mas também como você possa o quê? Interagir. Por isso que você consegue fazer o que? Associações tão rápidas. Você, de repente, está falando comigo, daqui a pouco você fala assim, vamos voltar para a aula, você volta rapidamente. Ou seja, como se fosse um computador com várias telas. E eu pudesse, o quê? Acessar, fazer um tab para cada uma delas. Você vai fazer exatamente o quê? Acessar cada uma dessas telas, ao mesmo tempo até. Fazer comparações. E, é claro, com isso, esse é o dinamismo do cérebro humano. A gente poder associar conhecimentos, tá bom? O tempo todo. Com isso, depois do diencéfalo aqui em verde, você tem o quê? O tronco encefálico, muito importante. E aqui depois, meninas, eu vou dar alguns detalhes bem interessantes disso. Aqui vão estar as centrais cardiorrespiratórias, centrais ligadas ao quê? Uma série de nervos importantes, como o 10º par craniano, que interliga o coração, os pulmões, o sistema digestivo do peristaltismo. Aí você vai falar, mas por que não fica tão central? Pelos motivos até que eu estou dizendo, né? Coração, pulmão, ou seja, órgãos que são essenciais. Sem eles, se eles pararem, se sofrerem algum problema, o que vai acontecer, meninas? Você para de funcionar, você morre. Então, com isso, nesse eixo, que é o tronco encefálico, tá bom? O que vai acontecer aqui? Você vai ter uma importante comunicação com vários órgãos do teu corpo, do teu sistema, que vão integrar, obviamente, essa estrutura aí. Isso é essencial para uma série de funções que depois ainda vamos descrever. Então, além do cérebro, além do tronco cefálico, você tem o cerebelo, que também está aqui, que vão dar o quê? Uma série de integrações com várias funções, que depois eu vou te dizer o que são essas funções. Essas funções vão desde sensoriais, passando por lembranças. Eu vou falar que o encéfalo vai estar ligado, obviamente, com associação de conhecimentos, exatamente com interações entre respostas, que a gente chama de somáticas. Como assim somáticas? Soma vem de corpo, ou seja, de repente você eu te falar uma informação, ou você perceber uma informação pelos teus órgãos do sentido, por exemplo, e devolvê-la através do quê? De uma ação, de uma resposta corpórea. Então isso aí vai ser bastante importante em virtude disso aí. E daí, professor? E daí? Que é a hora exatamente, vamos lá, de começar a ver algumas coisas aqui, de alguns detalhes disso. Por exemplo, lembra que eu te falei que isso aqui tudo se chamava meninges, essas voltas que você tem aqui? Cada uma delas aqui, cada uma dessas regiões que está aqui evidenciada no encéfalo, tá? Aqui, meu amigo, ó. O cérebro, a estrutura exatamente do encéfalo, ligada pela coluna vertebral. A gente vai ver muito isso aqui até o final de falar de sistema nervoso central. Vou ficar o tempo todo mostrando essas figuras para vocês. Cada uma delas tem exatamente uma série de chamados sulcos. Sulcos são exatamente o quê? Essas entradas, essas reentrâncias. Onde você divide esse cérebro, exatamente o quê? Nos chamados lobos. Lobos são exatamente regiões onde me permite ter o acúmulo, exatamente, associações entre determinadas funcionalidades, e essas funcionalidades fazem com que você tenha o quê? Uma série de respostas integradas com o organismo, com o teu corpo. Então, o tempo todo, vocês vão estar exatamente o quê? Essa questão dessa associação. O tempo todo, esse corpo vai estar o quê? Respondendo. Então, isso vai fazer com que você tenha o quê? Respostas rápidas em função de algumas coisas que eu vou te contar daqui a pouco aí. Bem, com isso, estrutura, cada uma delas, com esses lobos e essas interações, você vai poder dividir em duas grandes partes, para começar. O chamado hemisfério direito e hemisfério esquerdo, tá bom? Onde esses hemisférios, deixa eu ver se está aqui, peraí, eu vou te mostrar daqui a pouco. Onde esses hemisférios é como se fosse o seguinte, pense que você está com a mão aonde? Exatamente em direção ao seu nariz. Nesse seu nariz, você tem encostando a sua mão, você vai ter o quê? Um lado direito e um lado esquerdo.
Isso são os hemisférios. Então, direito e esquerdo vão ser exatamente locais em que você vai ter o quê? Regiões e atividades muito importantes. Desde as chamadas, por exemplo, memórias recentes, tipo, por exemplo, o que você comeu hoje de manhã? Aí você vai lembrar. Ou, de repente, se você chegar, eu te perguntar, qual é o nome do seu bisavô? Você vai olhar, por exemplo, para o teu lado esquerdo. Você tem uma tendência a olhar para o seu lado esquerdo. Isso não é à toa. Mas por que acontece isso, professor? Porque exatamente você recorre às suas memórias antigas. Tem pontos específicos, exatamente, dentro do seu cérebro, onde eu consigo exatamente o quê? Acessar memórias recentes, memórias... Ninguém. Memórias recentes, memórias as quais exatamente estão o quê? Associadas com o quê? Com o seu passado, tá bom? E, é claro, coisas que são medianas. Por exemplo, tipo, após a aula, eu vou ter o quê? Uma atividade para ser feita. Tem que ir lá ajudar numa atividade com meu irmão, tem que fazer uma coisa com a minha mãe, sei lá, algo do gênero, tá bom? Então, isso é uma atividade de curto espaço de tempo. Tem memórias mais recentes ainda, aquela que você fez há pouco tempo, e até as mais antigas, nas quais exatamente você recorre o quê? A eventos passados. Tudo isso fará com que você faça o quê? Exatamente voltando lá para o slide. Não tem ninguém por aqui. Exatamente a possibilidade de você poder o quê? Interagir essas regiões. Isso é importante? É. E como é? Porque isso vai fazer com que você possa, obviamente, o quê? Associar informações para você ter o quê? Essas respostas. E isso tem uma outra coisa ainda. Tanto vale você ter informações, tanto do meio interno, como meio externo. Esse meio interno e meio externo conversam o tempo todo. Então, com isso, por isso que é tão importante, como você tem ainda agora, a questão dos órgãos sentidos. Visão, tato, olfato, paladar, tá bom? Audição. Então, esses 5 eventos, para começar, e tem muitos outros, vocês principalmente, aí, turma de estética, vai lidar muito com isso também. Lembre-se, sua cliente, sua paciente, vai exatamente falar sobre o quê? Eventos de dor, vai falar que, de repente, tem certas sensações que ela está sentindo devido a um determinado produto, que está passando, de repente, na sua pele. Tudo isso é levado ao cérebro e ela vai te traduzir isso através de uma informação. Essas associações são dadas exatamente pelo quê? Por esses hemisférios conversando, teu lado direito, tá bom? Pensa na tua mão direita, teu lado direito. E tua mão esquerda, teu lado esquerdo. É assim que são os hemisférios. Isso está ligado exatamente pelas estruturas de onde? Dos telencéfalos. Aqui, deixa eu até mostrar ele aqui. Aqui eu cortei, você está vendo exatamente o que? Estrutura lateral. Um dos lados, né? Pensa que você está com sua mão aonde? No seu nariz, tá bom? No meio do seu nariz. E você tem um lado da sua mão. Lado direito, outro lado esquerdo. E é exatamente o que eu estou falando de telencéfalo, ele vai conversar com o resto, em função disso aí. Então, essa conversação vai determinar para você o quê? Informações. Então, com isso, vocês vão ter o quê? Os telencéfalos, tá bom? Conectados com uma estrutura bastante importante também, eu vou falar mais coisas, que é o chamado corpo caloso. Isso aí tudo é anatomia ainda, tá? Tudo isso, tá bom? E aí você vem com mais uma parte, uma outra divisão, é a chamada frontal, parietal, occipital e temporal. Esse quarteto aí vai exatamente fazer com que haja o quê? Recorrer a essas memórias. Por exemplo, o frontal é isso que você tem exatamente o quê? Na direção da sua testa. Isso vai ser importante. Vou pegar um outro desenho aqui para você. Aqui, pronto. Tá aqui. Você tem o lobo frontal aqui, que exatamente isso aqui é a parte da frente da sua cabeça. Aqui vai estar seu nariz, seus olhos, tudo aqui embaixo, tá? Então, essas regiões vão ser responsáveis por integração de informações. Você vai notar que muitas das informações mais rápidas, é que você precisa, por exemplo, eu falo, qual a cor da blusa que você está usando agora? Aí você vai olhar e dizer, vermelho. Então, com isso, você acessa o lobo frontal, que são exatamente memórias mais o quê? Porque você necessita de maior velocidade. Tem outros locais que vão estar ligados, depois eu te mostro, as emoções, eventos mais antigos, associações que de repente você tem, que são respostas de agora, do presente, porém, vão para um passado muito distante, às vezes são impressões que você, digamos, vocês todas aí que têm 17 anos de idade, né, moças? Então, com isso, o que acontece? Suas memórias lá de 12 anos de idade
estão dentro de uma caixinha que depois eu vou te mostrar onde é que é. Essa caixa, que é exatamente nas partes mais centrais, mais internas, próximo a uma região que a gente chama de tálamo e hipotálamo, são muito importantes para a resposta do corpo. O corpo responde muito a isso. Eu vou te dizer depois de descrever melhor isso. A gente primeiro entrar um pouco mais nesse cérebro aí. Então, essas informações todas às quais estou me referindo vão fazer com que haja uma integração por parte dessas regiões. E aí vem uma parte interessante. E aí vem exatamente aquilo porque eu estava te explicando o que é substância branca e cinzenta. Lembra que eu te mostrei aqui, ó, o telencéfalo? Olha ele aqui. Telencéfalo. Tá bom? Essa massa que você tem aqui, mais superficial. Quando você olha aqui a estrutura do cérebro, ele tem exatamente o posicionamento. Lembra que eu te falei isso? Que você vai ter um posicionamento da substância branca e a substância cinzenta. Isso é muito importante. Porque essa substância branca, exatamente, esses chamados feixes mielinizados, tá bom? Vão ter exatamente o quê? Funções de associação. Por quê? São elas, tá? Que vão te dar informações para todo o teu corpo. São elas que vão fazer com que o teu corpo responda. E isso é interessante porque sempre a substância branca, quando eu falar do sistema nervoso central, ele sempre vai estar mais interna em relação à substância cinzenta. De novo, quando eu falar da substância branca, sempre ela vai estar mais interna em relação à substância cinzenta. É isso aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui o desenho. Quando eu falar em substância branca, ela vai estar mais aqui e a cinzenta vai estar mais aqui. Ah, por quê, professor? E aí vem um motivo muito interessante. Por causa exatamente do quê? Das estruturas que ela integra. As estruturas exatamente que você vai ter de associação em relação ao teu corpo. São elas que te sintonizam com o teu ambiente. Tipo, vocês estão sentados agora numa cadeira, em algum local, tá bom? Onde vocês têm o quê? Você olha ao seu redor, você está vendo o quê? Teu cômodo. Ou seja, você está na sua sala, você está no seu quarto, e você consegue identificar isso. Isso é exatamente o que chama de respostas cognitivas. Eu consigo identificar que tem lá porta-retrato, de repente eu estou na sala, tem lá mesa, a mesa está posta para o café, algo do gênero. Você começa a fazer associações. Isso é ser cognitivo. Eu faço associações. E isso só é possível porque você tem a substância branca em função disso aí. Então, com isso, ela vai estar muito associada também a regiões do quê? Do chamado tronco paraencéfalo. Aí você vai dizer, por quê? Lembra que eu estava te falando agora que, por exemplo, vocês têm seus 17, 18 anos de idade. Ah, já tem mais. Tá bom. Vamos dizer que vocês todos têm 17 anos. Então, com isso, seus 17 anos fazem que você tenha o quê? Memórias, lembranças. De onde? Seus 10, seus 11 anos, aquele tempo que você brincava, aquele tempo exatamente antes do colégio, aquela época boa. Porque se eu te falar isso, você vai começar a fazer o quê? Um retrocesso. Se eu começo a falar essas coisas, eu mostro fotos para vocês, ou começo exatamente que seus pais estarem aí para o seu lado e falarem algo para vocês, vocês vão começar o quê? Buscar essas memórias antigas. E isso é interessante, o corpo é interessante por isso, porque ele consegue exatamente o quê? Buscar essas memórias e pode simplesmente te trazer também à tona sentimentos. Coisas as quais estão bem guardadas exatamente em regiões que eu te mostro depois onde é. Essas regiões conseguem exatamente trazer à tona essas informações. Se eu te falar em infância, quem brincou, quem de repente brincou numa fazenda, num bosque, numa pracinha, vou te lembrar exatamente o quê? Cores, cheiros, informações, visões mesmo, em função disso aí. Você recorre a essas memórias. Nesses locais, exatamente, vão estar associados a essa substância branca. Essa substância branca vai trazer à tona isso aí, e aí que vem a parte interessante. Ela vai comunicar com os hemisférios. É como se, por exemplo, eu falasse assim, você está lá na sua, vamos dizer que nesse instante, você está na sua primeira festa de Natal. Aí nesse instante você está recorrendo lá a essa memória, que eu estou falando agora, só para você estar ouvindo isso. E você vai começar o quê? Sentir o quê? Primeiro, ver as pessoas. Você está lembrando lá dos seus tios, dos seus pais, dos seus irmãos, se você estiver, tudo isso. Você começa a lembrar de cheiros, visões, seu primeiro presente. Tudo isso vai te recorrer exatamente ao quê?
buscar, acessar informações as quais você está ouvindo a falar nesse instante. E isso é importante a gente ter isso, porque isso traz exatamente o que? Comportamentos, traz exatamente o que? Associações importantíssimos exatamente o que? Para os teus eventos ligados o quê? A tua própria personalidade. Você vai ver como isso é importante. Eu vou te provar, vou te mostrar como isso quimicamente altera exatamente o teu cérebro. Então, com isso, essa caixinha que eu estou acessando aí, que está próxima exatamente a essa comunicação entre tronco e encéfalo, tá bom? Tronco é aquele mais, o que? Central. Encéfalo é aquela parte mais, o que? Mais acima. Você vai ver que tudo isso vai te trazendo outras coisas. E aí, o que acontece, essa substância branca? A gente pula, porque ela está próxima, à substância cinzenta. Ou seja, lembre-se, substância branca são o quê? Neurônios mais mielinizados. Substância cinzenta é o quê? Neurônios amielínicos. Ou seja, olha onde é que está? Córtex cerebral. Aí vem tua pergunta aí, nesse instante. Você vai olhar para mim, vai ficar pensando no que eu estou falando, pensando, e vai falar assim, professor, por que eu não tenho o inverso? A substância branca, já que era tão importante, está lá em cima. Exatamente por esse motivo que eu exatamente estou falando. Por ela ser importante, por ela ter exatamente informações essenciais, inclusive eu poderia dizer, a sua sobrevivência, ela tem que estar o que mais? Interna. Vamos voltar para o desenho? Para a gente poder raciocinar isso? Tuas eventos importantes estão todos aqui. Lembra que eu te falei que tem uma história aqui de tronco, bulbo, tá bom? Que fica por aqui, tem o central cardiorrespiratória, controla o quê? Tem um movimento para você poder o quê? Mastigar, fazer a mastigação e deglutição, que chama de movimento peristáltico, tá tudo aqui dentro. Tudo isso que eu estou te falando é o quê? Essencial para a sua vida. Então você não pode ter isso aqui exposto aqui em cima, né? Próximo aqui, ó, meu amigo aqui, não posso ter, por exemplo, as centrais de respiração, tá todas aqui. Eu tenho uma outra aqui? Tenho, mas a principal está aqui dentro. Suas memórias principais estão aqui dentro. Isso é importante, porque se você tivesse com ela aqui, já viu pessoas que às vezes perdem a memória, exatamente às vezes podem ter danos exatamente nesses neurônios? Esses neurônios são essenciais para a tua sobrevivência. Então isso exatamente, inclusive, são nossos caráteres de proteção evolutiva. Todos eles estão aqui centralizados. Então, esse evento, essa exatamente localização, o que a gente chamaria de topografia, né, geografia do cérebro, seria exatamente o quê? Esses pontos mais centrais. Os periféricos estão exatamente com o quê? Com regiões de resposta rápida, captação de informações. Aqui, ó, exatamente o quê? Você tem o quê? Os órgãos do sentido. Vamos ter uma figura que vai te mostrar isso aí. Os órgãos do sentido estão interligados com essas partes. Mas tudo isso vai te fazer remontar, recorrer a questões mais internas dessa estrutura. Tá? Alguma coisa até aí que vocês queiram comentar, falar, perguntar, etc, etc, etc? E as 15 estudantes. Não, professor, eu só queria perguntar se você vai passar isso no YouTube. Peraí, cortou tua voz. Fala de novo. Eu queria perguntar se depois o senhor vai colocar isso no canal do YouTube. Vou continuar, posso continuar. Não precisa eu necessariamente. Não, porque essa aula vai estar. Agora ela vai estar mais fácil. Vou notar o seguinte. Deixa eu até ligar um pouquinho aqui, dar um refresco aqui para vocês. Peraí. Acho que o pessoal caiu. Tem só 13. Vamos lá. Lembre que aquele sistema em relação às aulas não vão mudar. Vou continuar no canal de YouTube, vocês vão poder continuar acessando sem problema nenhum, tá? Mas só que vocês vão notar o seguinte, para quem é novo na história. Vocês vão ver que o Teams vai manter essas aulas lá, tá bom? Para vocês. Ah, professor, vai se sumir. Por esse motivo, continuamos no PDF, lá na postagem, tá bom? Das aulas. Inclusive, eu acho que vocês viram lá, devem ter visto, até para vocês estarem aqui, viram um link lá, eu botei um aviso na pré-aula, tá bom? Já vou te dar a palavra, Alex. Você vai ver, inclusive, lá na pré-aula, que tinha lá um aviso para vocês daqui. Vocês teriam que acessar o AVA, tá bom? E deixei o link lá, inclusive, da aula, tá bom? Por isso que vocês conseguiram entrar logo rápido. Então, isso vai estar lá. E os PDFs vão continuar lá na... Como é que chama?
né, nessas aulas. Inclusive, eu vou ver se eu avanço um pouco mais. Acho que já estou praticamente a unidade 1, está toda lá. Só faltando só um pedacinho. Unidade 1, não, perdão. Unidade 1 e 2. Está faltando pouca coisa. E lá no YouTube vai estar essas aulas, e como eu falei para vocês, as aulas anteriores das minhas outras turmas estão todas desbloqueadas. Quem quiser ir olhando, quem quiser. Ah, professor, você falou uma coisa que não falou não sei aonde. Tá, tudo bem, você olha lá, não tem problema nenhum. Tá à vontade em função disso aí. Tá bom? Fala aí, Alexia, o que você posso te ajudar? Professor, esses PDF que o senhor coloca lá no Lava, eu não consigo acessar. Eu clico, aí sempre dá erro. Eu não consigo acessar. Tenta clicar com o direito. Os outros tentaram acessar? Podem me dizer? Os PDFs? Eu posso verificar lá também. Eu consegui acessar o PDF. Tá, Jenny. Então tá bom. Vamos lá, Alexia. É o seguinte, clica com o direito, tá bom? E bota em abrir. Às vezes não clica. A gente pode facilitar isso, tá bom? Porque você consegue acessar Tá isso. bom, professor, vou tentar. O meu também estava dando problema. Aí Tá. eu abri em outro navegador e consegui abrir normal. Sem ser o Chrome, eu abri em outro. Pode ser também uma outra opção também. Você abre outra página, você clica, pode ser alguma